Galera, saiu o capítulo 200 de One Punch Man e finalmente o Vazio do Nada apareceu para enfrentar o Sonic e o Flash. A nova versão do mangá também confirma pra gente uma inversão sutil que rolou no personagem do Vazio. Fica aqui porque a gente vai conversar sobre tudo que tá rolando nesse capítulo e também tentar teorizar um pouco do que pode rolar nos próximos. E o capítulo já começa com o Sonic comentando que ele pensava ter tido uma grande evolução e um grande treinamento pelas batalhas dele com Saitama. Porém, o crescimento do Flash extrapolou o que ele havia imaginado. Ele chega a dizer que o crescimento dele foi proporcionalmente maior, mas ainda assim ele se espanta e se pergunta que tipo de cara o Flash vem enfrentando desde que ele se tornou um herói. E a gente até vê alguns exemplos dos principais motivos que fizeram o Flash evoluir, como por exemplo o Saitama, o Garou e o Platinado. Mas então um dos ninjas celestiais ainda tá vivo e ele fala que é impressionante e que aparentemente eles dois só estavam fingindo serem os fracassos da vila, e pergunta por que o Flash traiu eles. O Sonic então fala que aquele cara só liga pra ele mesmo. Então o ninja celestial fala que de qualquer forma ele não é nada comparado àquele homem, no caso o Vazio do Nada, e diz que ele tem uma força enorme e pode liberar um ninjutsu tão intenso que parece até Genjutsu. E esse aqui é o ponto da inversão do personagem que é muito interessante e eu queria comentar com vocês. Pra quem se lembra de como tava o mangá antes desse redraw acontecer, vai saber que o Vazio do Nada estava sendo retratado como um mestre em Genjutsu, ele era um especialista em ilusões. Só que ele não fazia manipulações visuais, ele usava ondas psíquicas que incorporavam o medo dos adversários. Basicamente, ele tinha ilusões tão precisas e potentes que pareciam realidade. E agora rolou essa inversão, porque atualmente nesse redraw, ele na verdade tem um ninjutsu, no caso um poder físico real, tão preciso e intenso que parece até uma ilusão. Provavelmente, inclusive, essa fala aqui se trata da questão dele poder manipular o tecido do espaço, deve ser algo como sendo um poder tão absurdo que nem parece ser real. Pessoalmente, eu achei muito interessante essa troca que eles fizeram, mas então o Ninja Celestial continua e fala que mesmo que todo o grupo dele atacasse ao mesmo tempo, eles mal conseguiriam fazer o Vazio se engajar em uma batalha. Então Sonic fala que ele deve estar drogado, alguma coisa assim, porque fazem lavagem cerebral nos ninjas na vila, e então ele fala que eles vão entender em breve, assim que eles se encontrarem com o Vazio, e fala que não existe nenhuma forma de correr, e terem sido mortos pelo grupo dele teria sido uma bênção para eles dois. Sonic até brinca falando que o Vazio vai seguir todo aquele caminho até lá só para ser caçado, mas a gente vê que o Flash tá muito mais sério quanto a isso, justamente porque ele já tem uma noção do quão poderoso é o Vazio do Nada. Sonic pergunta então se o Flash acha que o Vazio já tá lá, e ele fala que não consegue sentir nada, mas na teoria deveria estar, já que ele provavelmente mandou os ninjas celestiais para enfrentar eles dois apenas para dar uma olhada nas habilidades deles. Então repentinamente o Flash pede pro Sonic segurar algo, mas então o Flash grita pro Sonic não tocar naquilo. Então a gente vê que na verdade quem tava falando com o Sonic pedindo para ele segurar algo era o Vazio do Nada se passando pelo Flash, e ele entregou um dos cubos do God na mão do Sonic, e o cubo automaticamente faz uma conexão com o Sonic. O Flash chega e tenta cortar o Vazio, mas ele desaparece e aparece atrás do Flash, segurando a mão dele e falando que o Flash é muito lento, enquanto tá com uma aparência distorcida, onde aquela ilusão de que ele parecia ser o Flash começa a sumir. O Flash se vira para tentar acertar um chute nele, mas o Vazio do Nada desvia e encosta aquele cubo no peito do Flash, que também se conecta e começa a perder sua consciência. Assim como na versão original, ele acorda em um campo e de longe ele vê o Sonic, que fala que finalmente ele acordou e fala que tá feliz que eles saíram da vila. Diz que eles estão no lugar dos sonhos deles. O Flash começa a se sentir mais aliviado e cair naquela ilusão, mas fala que teve um tipo de sonho assustador, e a gente vê que aquele Sonic na verdade é o God, como a gente já sabia. O suposto Sonic fala que qualquer pesadelo era melhor do que viver naquela vila e fala que eles vão construir uma nova. E estende a mão pro Flash e o capítulo acaba justamente com o Flash chamativo prestes a tocar na mão do God. O rumo das coisas no redraw realmente está muito mais acelerado do que na versão original, e na minha opinião o ponto mais interessante do capítulo foi que eles deixaram em evidência como os poderes do Vazio nesse redraw são quase que o inverso do original. Quanto ao que pode acontecer nos próximos capítulos, eu vejo duas possibilidades principais. A primeira é que honestamente é a mais provável, que as coisas vão seguir de uma forma parecida com o que foi antes do redraw, porém com algumas leves alterações, onde no caso o Sonic conseguiu negar o God e ele impediu que o Flash aceitasse, assim como antes do redraw. Então eles tentam se defender do Vazio que começa a atacar eles, mas então o Flash aparece, e nessa versão ele teria aparecido justamente porque o Flash apertou aquele botão. E a segunda, que apesar de muito interessante, eu não acho tão provável, é justamente de o Flash realmente se tornar um arauto nessa versão, ou até mesmo o Sonic. No caso, um deles se tornaria, o outro conseguiria negar, e aquele que negou seria obrigado a carregar o fardo de enfrentar e talvez matar o seu amigo possuído. Eu acredito que faria mais sentido, na verdade, o Sonic passar por esse processo, porque primeiro, até onde a gente sabe, o Flash é mais poderoso e mais rápido que ele, e segundo, poucos capítulos atrás, o próprio Flash falou que considerava o Blast mole por ele não ter matado o Vazio por ter sido possuído muito tempo atrás.
colocar ele numa situação igual seria uma boa oportunidade de desenvolver o personagem. A existência de 2 ninjas arautos do God sendo adversários nessa saga, um deles tendo que enfrentar ou Flash ou Sonic, dependendo de quem for o arauto, enquanto o Vazio enfrenta o God, talvez tenha até mais gente para ajudar eles, é bem interessante. Mas eu acho mais provável que aconteça da forma como eu falei na primeira possibilidade, onde as coisas saem em um rumo parecido com o que foi antes do Redraw, porém mais rápido e mais explicado. Mas me digam o que vocês acham que vai acontecer aqui nos comentários, o que vocês acharam desse Redraw. Como eu falei, pra mim tá muito melhor do que a versão anterior. Se você quiser assistir a minha análise do personagem do Saitama, eu vou deixar o vídeo aqui na tela pra você, assim como eu vou deixar um vídeo falando da polêmica área de efeito. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal, liga o sininho das notificações pra não perder os próximos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo.